Patrocínio eVisa Immigration, consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo. Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Olá! Oi! Estamos de volta aqui com a Marilene da eVisa Immigration e a Marilene hoje trouxe convidados aqui para a gente falar sobre como é a adaptação dos filhos aqui no Canadá. Exatamente, eles vão contar um pouquinho de como foi essa transição de sair da escola do Brasil, começar no Canadá e no caso deles, sem falar uma palavra de inglês. Olha só, hein? Vamos lá, roda a vinheta. Quando eu inicio uma consulta para entender quais são as razões do porquê uma família decidiu migrar para o Canadá, aquelas famílias que já têm filhos ou até mesmo aqueles casais que acabaram de se casar e que planejam filhos no futuro, sempre estão muito preocupados de saber como é o sistema de educação aqui no Canadá. E para quem já tem filhos, como é essa adaptação, né? Como é que vai ser para as crianças sair da escola no Brasil, deixar os amigos, deixar o sistema que eles conhecem e vir para o Canadá. E é por isso que a gente decidiu trazer hoje o Fer e a Bia. Eles são filhos da Sandra, que é nossa cliente desde o Brasil, e para contar um pouquinho para vocês de como é essa adaptação. Né, Fer? Né, Bia? Quer contar um pouquinho pra gente das principais diferenças do sistema educacional do Brasil versus o sistema educacional do Canadá? Eu acho que as escolas aqui no Canadá são obviamente bem diferentes da do Brasil. Por exemplo, as pessoas não estão muito preocupadas com o que você veste, as coisas que você tem, o seu dinheiro. Então é uma coisa boa. Uma outra grande diferença é que os professores, você tem um grande e, se você for no nosso caso, você tem um ELL teacher. A nossa foi a mistake. ELL is English as a Learning Language, que é quando você não tem o inglês fluente ou você tem um pouco de dificuldade falando inglês, eles colocam você nessa classe uma vez por semana ou todo dia, dependendo do seu nível, te dão extra aulas de inglês. E no caso do Fê e da Bia, eles não falavam uma palavra de inglês. Olha só. Né? Então a adaptação, eles chegaram aqui, começaram a estudar e tiveram que se adaptar e aprender o inglês enquanto eles estavam estudando o ano regular. Então você entrou no Grade 7, que é equivalente à 7ª série no Brasil, certo? E você no Grade 5. Que é equivalente à 5ª série do Brasil. Em quanto tempo vocês conseguiram, por exemplo, falar inglês, desde que vocês chegaram, com toda essa adaptação, com toda essa ajuda da escola? Eu acho que quando eu cheguei, eu tava bem nervoso, porque eu não falava uma palavra de inglês, mas todos meus amigos ajudaram, o ELL também ajudou bastante. Acho que em 2 meses eu já conseguia falar mais ou menos bem, e agora, acho que depois de 1 ano eu conseguia falar sem problema. Olha só. Me fala uma coisa, mas esse momento inicial, quando vocês chegaram na escola e tinham que falar inglês e vocês não sabiam falar uma palavra, como é que foi isso? Assim, eu sei que deve ser amedrontador, né? Mas além desse medo aí, como é que funcionou isso? Assim? O pessoal ajuda, os outros alunos, como é que é? Os professores. Quando a gente primeiro entrou, todo mundo ajudou. Todo mundo, até o diretor ajudou. Olha. É que na nossa escola, na escola que eu tô, ele tá no high school, só tem 200 pessoas, crianças. Então, todo mundo ajuda, as amigas, eles falam devagar. Quando a gente primeiro chegou, a gente não precisava fazer todos os testes, porque a gente não falava tudo. Eles que dão legal, uma colher de chá. Fica o café com leite, né? Por exemplo, na minha aula de ciências, no boletim, que chegava no final, tinha um X, um X, que não contavam marcos porque meu inglês não era ainda 100%. Olha que interessante isso. E também, como a gente tinha ELL todo dia, os professores, eles sempre chamavam a gente, aí eles explicavam de novo, aí depois eles davam lição. Entendi. Na verdade, um monte de adulto fica muito surpreso de ver como as crianças se adaptam e como eles aprendem rápido, assim, né? Tem amigos adultos que estão aqui, às vezes estudam por 1, 2 anos e não conseguem aprender. Ou estudam a vida inteira. Eu sempre falo que eu passo vergonha com o Eric, com o meu filho. Não tem jeito, ele sabe muito mais do que eu. Acontece. Exato, mas assim, e a criançada não, né? Assim, eles chegam e assim, coisa de estalo, eles já estão super adaptados, conseguem falar bem o inglês, conseguem fazer amizades. Então fala também um pouquinho dessa parte, amizades, como foi se entrosar com o pessoal, como foi fazer amigos. Quando a gente chegou aqui, a gente notou que tinha bastante nacionalidades. Indianos, chineses, filipinos, tudo.
E como que foi a aceitação deles sobre assim, um brasileiro chegou, o que que eles pensam de um brasileiro? Como que eles começaram a se conectar com vocês? Então, quando eu cheguei, eu fui o primeiro brasileiro que tinha no meu ano. Foi diferente para eles, mas... É novidade, né? Mas eu fiz amigo bem rápido e eu fiz parte de todos os times de esporte que a escola oferecia. E isso também ajudou a fazer bastante amigo. Olha a dica aí. Ah, que legal. Então, e aqui tem bastante assim, engajamento com essa parte de esportes também, bastante, não é? Sim. Eles estimulam bastante. E também tem os clubs, que é um grupo de pessoas que gostam da mesma coisa que você tem. Tipo chess club, football, soccer. Mas isso é só no high school, na elementary não tem. E todos os meus amigos que eu fiz na elementary, eu também levei pro high school. Ah, legal isso. Isso é legal. Pensando agora de quando vocês estudavam no Brasil e agora que vocês estudam no Canadá. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Vocês comparação, gostam? né? Uma comparação. Vocês conseguem comparar se vocês estão bem aqui, se vocês gostam mais daqui? É difícil comparar, mas os dois são muito legais. Mas o do Canadá é mais tipo unido, mais ou menos, né? Você, aqui no Canadá, os professores, eles são muito mais cuidados de você do que no Brasil. Eles são mais atenciosos, mais cuidadosos. No intervalo, às vezes, a gente entra no quarto, a gente entra no Mr. Brown, a gente fala, um monte de pessoas, a gente joga jogos lá na classe dele. Eles são todo mundo são muito legal. Sim. Então, pra minha escola, que é uma escola totalmente diferente que a high school, tem 2.400 alunos lá e vai só do 8º até o 12º. Eu acho que eu tô bem feliz lá. E questão de matéria, eu acho que algumas matérias no Brasil são mais difíceis, mas aqui tem muito mais matéria nova do que tem no Brasil. Por exemplo, aqui você pode costurar, você pode fazer business, você pode fazer um monte de coisa que você não poderia fazer no Brasil. Desde o high school, né? Que é muito incrível, legal. Incrível. E as crianças, você também tem o Eric na escola, né? Também, né? Eles não chegaram nesse ponto ainda, por isso até que eu acho interessante fazer vídeo assim pra aprender também, porque... Eu tô aprendendo aqui. É, muito bom, muito legal. Agora, eu acho muito importante, essa aula de business, por exemplo, eu acho uma coisa incrível, assim, incrível. Uma outra coisa que eu adoro aqui no Canadá, que não tinha no Brasil, é que eles têm alguns negócios chamados Battle of the Bands, Intramurals, que é mais ou menos, eles dividem toda a escola em 4 times. Que aí você tem, aí um monte do lanche, todo mundo joga, tipo, você tem uns jogos que você joga no meio, na escola, não depois da escola, no meio. Competição entre os alunos, é isso. Muito legal. Isso, inclusive, o Eric, que tem 6 anos, já tem isso daí também. Ah, que legal. Você tem que ir vestido com uma cor, não é isso? É muito legal isso, muito bacana. Olha que bacana, né? Então, assim, na verdade, estimula muito mais a integração, você conhece mais pessoas, você... Tem essa parte do jogo dentro da escola para ser uma coisa que você se sente mais motivada a ir pra escola, que você gosta, né? Isso é muito legal. Eu não tenho filhos, né? E eu também tô aprendendo muito com esse vídeo aqui. E é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, né? Quais são as diferenças? Como é a adaptação? Se meu filho vai sofrer ou não? Se meu filho, mesmo sem falar uma palavra de inglês, vai conseguir se adaptar? E aqui é a prova, né? Então o Fer e a Bia também não falavam nada de inglês, né? Chegaram... Tiveram que se adaptar e hoje, não sei se vocês viram o sotaque deles, quando eles falaram uma palavrinha em inglês, eu já confundindo palavras de inglês e português. Já confunde, né? Não é muito legal? Assim, sotaque perfeito. Então, assim, pra falar a verdade, a melhor coisa que você pode fazer é justamente imigrar enquanto seus filhos estão na escola, porque eles vão ter a oportunidade de se integrar muito bem à sociedade, aprender muito bem o inglês e com certeza facilitar até entrar lá na universidade aqui no Canadá, porque eles completaram high school aqui, então a adaptação é muito maior. Se você realmente vier aqui pro Canadá, eu queria falar que a escola é muito boa, você vai aproveitar bastante. É aquilo de filme mesmo que a gente vê nos filmes? Mais ou menos isso. Tem outra coisa que é Summer School, que é assim, se você não tá indo muito bem numa matéria ou você quer já ficar preparado pro ano que vem, você pode tirar o Summer School, que é durante o verão, você pode estudar essa coisa numa escola ou na escola que seu filho tá estudando, e para você já se preparar ou conseguir improve sua nota. Muito legal. Muito legal, né? É bem diferente do Brasil. Então, isso também é, assim, a questão do summer, né? No Brasil, o summer é dezembro, janeiro, então por isso que a gente tem férias escolares no Brasil nessa época. Aqui o ano letivo começa em setembro, né? Então, de setembro a dezembro é um semestre, equivalente a um semestre, né? Um termo. Em janeiro a março é um outro termo, e aí tem o spring break, que é um break ali de 2 semanas, né? 2
3 semanas. 2, 3 semanas. Aí tem um termo de abril a junho, né? Que é after spring break, até o verão. E aí o verão é opcional, então se a criançada quiser ficar de férias, ou vai pro summer camp, ou vai pro summer school, ou realmente fica aproveitando o verão e retorna em setembro. Então esse é o ciclo escolar aqui no Canadá. Bom, a gente falou bastante de escola, mas e depois da escola? O que vocês fazem? Então, depois da escola, eu volto a pé da escola para minha casa e quase todo dia eu saio com os meus amigos para jogar frisbee ou vai em qualquer parque para a gente jogar algum jogo. Eu, depois da escola, às vezes eu ando com algumas amigas pra escola, mas normalmente ele me pega. Ah, que legal. E vocês vão a pé, vão e voltam a pé? Sim. Qual que é a distância que vocês moram da escola hoje? Dá uns 10 minutos. Da minha escola é 15. A escola tem que ser próxima à região que você mora, né? Isso é uma regra. É verdade. As crianças sempre vão estudar próximo ao local que elas moram. Então, na verdade, baseada no bairro que vocês moram, você é designado para o school board daquela região e o school board vai determinar qual que é a escola mais próxima para os seus filhos estudarem, justamente para ter essa facilidade, né? Não tem, por exemplo, a necessidade dos pais irem levar ou buscar necessariamente, ou ter uma peruazinha. Então, é muito comum que as crianças, né, vão todas juntas andando para a escola e voltam juntos andando para a escola. É lógico que no caso do Fer, ele já está maiorzinho, então ele consegue ir sozinho. No caso da Bia, ele, né, vai com a Bia, mas isso é uma coisa muito bacana, né? Uma segurança que a cidade oferece que a gente também não tem no Brasil. E essa também é uma das razões que eu mais ouço do porquê imigrar para o Canadá. E uma coisa muito interessante que eu queria dizer do ponto de vista de custo versus investimento, como planejar essa imigração quando você tem uma família com filhos na escola. Eu acredito que a maioria de vocês não deixam mais os seus filhos estudarem na escola pública no Brasil. A gente sabe que a escola pública no Brasil, infelizmente, não tem qualidade, então todo mundo acaba indo hoje para a escola privada. Então, uma coisa que eu falo muito, assim, quando você faz o planejamento, se vocês decidirem vir estudar, essa escola é a escola pública e é a escola de qualidade, é a escola que todas as pessoas vão. Se você hoje, por exemplo, tem 1 ou 2 filhos na escola e você está pagando a escola para os seus filhos no Brasil, muito provavelmente você consegue reverter esse budget para investir num programa de estudos no Canadá. E aí, por exemplo, o adulto vindo estudar, seja o pai ou seja a mãe, as crianças vão ter acesso à escola. E se você tem um filho, você vai substituir para o custo desse estudo de um adulto. Se você tem 2 ou 3, vai ser muito mais negócio para você, vai ser mais barato para você, porque é um adulto estudando que vai estender o benefício para as crianças terem acesso à escola pública gratuita de qualidade. É verdade. Fora a escola pública, também tem um extra, né? Tem a própria saúde pública também, né? Que você não precisa pagar plano de saúde, né? Mais aqui no Canadá. Então, também tem essa grande vantagem, né? Exatamente. Então, assim, eu sei que todo mundo sempre pensa nas razões pela qual quer sair do Brasil, né? De como vai ser a adaptação e depois custo, né? Então, tentando cobrir aí um pouquinho de todo esse cenário para quem é família, quem tem filhos, tem uma oportunidade de economizar vindo estudar no Canadá ou migrar para o Canadá, porque aqui a escola gratuita é de qualidade. Muito bom. Bom, e quem se interessou e estiver pensando em migrar para o Canadá, pode procurar a Marilene da Ivisa Immigration. Marilene, fala da Ivisa para o pessoal. A Ivisa Immigration é uma empresa de vistos e imigração para o Canadá. Eu sou uma das consultoras da equipe. Nós temos outros consultores brasileiros e consultores canadenses também. Então, se você estiver mais confortável com o seu inglês, também pode marcar com o consultor canadense. Até bom para treinar o inglês, né? É bom saber se já está conseguindo se virar. E nessa oportunidade, a gente normalmente indica uma consulta inicial para a gente fazer o planejamento, para poder te indicar, olha, baseado no que você tem de objetivo para sua família, em relação a tempo, em relação a custo, qual que é o melhor caminho para você imigrar ou para você vir estudar no Canadá. E quais são os pré-requisitos e a preparação que você precisa fazer para realizar esse sonho. Então entre em contato com a gente, os dados de contato estão aqui abaixo no vídeo. Muito bom. Queria agradecer a Marilene mais uma vez, Obrigada. Nossos convidados, né, que eu acho que eles ajudaram a esclarecer como funciona nessa transição, porque é um momento meio de apreensão mesmo. Vendo eles falarem, a gente se sente mais tranquilo até, né? Funciona, dá certo, no final dá tudo certo. E a gente nem sabia exatamente como eles iam responder essas questões, né? Então foi tudo aqui sem ensaio, na surpresa do coração deles mesmos, né? Muito legal. É isso aí. Então é isso. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente, adicione os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal se ainda não se inscreveram. Clique no sininho de notificação também, que é muito importante para vocês receberem as novidades do canal. E é isso aí. Valeu, meus queridos. Beijo no coração. Beijo, obrigada. Até a próxima. Tchau.